falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Impressionante amor de Deus. E o amor lança fora todo medo, lança fora todo medo, lança fora todo medo, toda ansiedade. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor.
Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Estamos dando início a mais um culto realizado pela Igreja Batista Nova Vida. E hoje nós vamos ler alguns versículos do Salmo de número 27. Se você quiser acompanhar, pode fazê-lo neste momento. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Amém. Só até aqui. O salmista, ele coloca aqui uma plena confiança no Senhor. Ele diz que se tentarem contra ele, eles tropeçarão e cairão. Ele diz que o Senhor garante a sua existência. Ele diz o que ele haveria de recear. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando neste culto, o que você tem receado? Qual é o seu medo? Você tem se abalado com algumas notícias? Você tem se abalado de repente com uma enfermidade? Você tem se abalado com medo muitas vezes de sair na rua, de ser assaltado? O salmista, ele diz que ele não teme a nada, porque é o Senhor que está cuidando dele. Eu quero dizer a você que nesta noite, quem garante a sua existência? Quem cuida de você? É o Senhor nosso Deus. É Ele que garante a nossa existência. É Ele que cuida da minha e da sua vida. É Ele que nos ampara. É Ele que está sempre de braços abertos para nos socorrer. Então, se você tem andado ultimamente abalado ou abalada com alguma situação, não precisa temer, porque Deus está aí bem pertinho de você. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua existência. E Ele diz assim que uma coisa Ele manifestou ao Senhor, e essa realização Ele buscará, para que Ele possa viver na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Eu creio que em breve nós estaremos de volta na casa do Senhor. Nós estaremos lá louvando e adorando o seu santo nome. É isso também que nós anseiamos. Nós anseiamos estar de volta na casa do Senhor. E com certeza, com júbilo e alegria, nós estaremos bendizendo o nome do nosso Deus. Que Deus possa abençoar e te confortar neste momento. Que Ele possa abençoar a sua vida, o seu coração. E não deixe que a tristeza, que o medo abale você. Nós aqui temos a certeza que é Deus que garante a nossa existência. Amém? Que Deus abençoe. Vamos estar orando neste momento. Senhor, obrigado a Deus por esse início de culto.
por mais este culto. Nós sabemos que a realização de tudo na nossa vida é porque o Senhor tem cuidado de nós. É o Senhor que tem cuidado da nossa existência. É o Senhor que tem cuidado do nosso ser. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, ter liberdade total em nossa vida através do Teu Santo Espírito Santo. Que o Senhor possa ter total liberdade, Senhor, na vida desse povo que Te busca, que dobra o joelho e que ora, Pai. Pai, não permita, Senhor, que o medo venha aniquilar a fé, que o medo venha, Senhor, a tirar aquilo de melhor que nós temos, que é a nossa comunhão com o Senhor. Obrigado, ó Deus. Fortaleça cada vida. Derrame bênçãos sem medidas, ó Deus, sobre estas famílias, sobre essas pessoas que estão participando deste culto, sobre a nossa igreja. Obrigado, ó Pai, nós Te louvamos, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre todo o povo de Deus. Hoje mais um culto de estudo da Palavra de Deus e agora nós vamos estar orando, porque nesses dias temos visto que as coisas não estão fáceis, são muitas pessoas carentes de oração, no sentido tanto enfermidade como suprimento no seu lar, na sua casa. Então nós vamos estar orando, mas antes gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 10, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão para o que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer situação, e por causa do Evangelho e da Igreja, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Vamos orar agora. Pai, graças te damos por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos falando com o Senhor. Sabemos, ó Pai, que se não fosse a oração, se não fosse, Senhor, o poder da Tua Palavra, Senhor, que seria de nós, ó Pai, que seria do Teu povo? Mas o Senhor nos deu, ó Pai, essa arma de oração, Senhor, essa arma de vitória, ó Pai. Cremos, Pai, os dias são difíceis. Oh Deus, nesses dias de pandemia, Senhor, quantas pessoas, Senhor, enfermas. Agora, Deus, eu te peço, Senhor, que cada vida que estiver comigo agora, com essa igreja, conosco, orando, Senhor, intercedendo, possa receber a sua bênção, Senhor. Que possam dizer nomes, tipos de enfermidades, qualquer que seja. Ô Senhor, que nessa oração o Senhor esteja, Senhor, abrindo, Senhor,
os celeiros, abrindo os ouvidos, Senhor, de cada um de nós, para que possamos, ó Pai, entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade através da Tua palavra. A nossa vida é feita de semeadura e nós semeamos agora em Ti, Senhor, a nossa fé, para que, crendo que a Tua palavra diz que nós devemos dar e nos será dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e deitarão no nosso regaço. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos invocando o Teu nome. Já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, o Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em Ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Boa noite. Nesta quarta-feira estaremos estudando mais um salmo, salmo de número 58, Salmo de Davi. Eu vou ler na minha versão, que é a Nova Versão Internacional. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente, tapam os ouvidos
como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre, quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como o feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Este salmo de Davi revela muito da sua experiência com o gênero humano. Davi se alegrou com amizades sinceras e profundas como a que ele teve com Jonatas, o filho do seu inimigo, o rei Saul. Mas também ele teve muitas decepções. Ele se admirou, se espantou com o tamanho da maldade humana. Em primeiro lugar, quando ele olhou para Saul e viu como Saul o perseguia implacavelmente. E também ele se assustou, se espantou com aqueles que outrora andavam com ele e depois, numa mudança de situação, se voltaram contra ele. Davi também se deparou com gente que era frontalmente contrária a ele. Gente má, gente que queria a sua destruição. Então esse salmo de número 58 se encaixa exatamente naqueles salmos de Davi, onde o salmista, o rei Davi, apresenta diante do Senhor a sua situação aflitiva e vai descrever ao Senhor quem são os seus inimigos e pede a justiça de Deus. Esse salmo, portanto, pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, Davi aqui coloca ou descreve quem são os seus inimigos. Isso vai do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Depois ele faz a sua petição ao Senhor, pedindo, clamando por justiça de Deus. Versículo 6 ao versículo de número 9. E depois ele vai se alegrar no Senhor, vai dar um testemunho acerca do poder de Deus de fazer a sua justiça ser manifesta no meio da terra e como isso vai servir de testemunho às pessoas que estavam assistindo à história de Davi. Muito bem. Na primeira parte deste salmo, como nós dividimos, Davi está descrevendo quem são os seus inimigos. Eles são poderosos, em algumas versões estão como deuses. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Esses homens, inimigos de Davi, tinham autoridade, podiam exercer poder, mas não o faziam com justiça. Será que vocês, homens, julgam retamente? Eles exerciam poder e também julgavam, estavam na posição de juízes. Então ele pergunta: vocês falam com justiça? Vocês julgam retamente, segundo a vontade de Deus? E ele responde categoricamente: não, não. No coração vocês tramam injustiça. Embora estivessem uma posição privilegiada, eles tramavam injustiça. E diz ainda Davi: e na terra suas mãos espalham a violência. Claro, a injustiça anda de mãos dadas com a violência. E Davi então ele diz: vocês são homens injustos que contribuem para a violência, para disseminar a violência. E são poderosos e têm o poder nas suas mãos. E aí ele diz aqui: os ímpios, que são esses, os mesmos homens, erram o caminho desde o ventre. É como se já nascessem com essa disposição de cometer injustiça, promover a violência e errar o caminho do Senhor propositadamente.
O ímpio é aquele que não respeita nada que diga respeito ao sagrado, nada que diga respeito ao divino, nada que diga respeito a Deus. Então os ímpios erram o caminho desde o ventre, desde quando nascem, na sua infância, já revelam o seu caráter, o seu mau caráter. Desviam-se os mentirosos desde que nascem, desde que são pequeninos, já apresentam essa inclinação, já amam a mentira, são filhos da mentira. E Jesus vai lembrar que o diabo é o pai da mentira, que os mentirosos são, portanto, seus filhos. E Davi está dizendo que os ímpios, os seus inimigos, são aqueles que amam mentir. Desde pequeno fazem isso. Ele continua na sua descrição dos seus inimigos, ele diz: seu veneno é como o veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda. Aqui uma outra característica. A fala, a língua desses homens são como a peçonha de uma serpente. São veneno. Acabam com vidas, com as suas mentiras, com as suas calúnias. Acabam com vidas. Ele diz: suas línguas são com veneno de serpente. Davi era vítima de uma espécie de bullying da sua época. Ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Ele diz: e como cobra, como serpente, que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem isso com tanta habilidade, são pessoas más, pessoas que proferem mentiras, pessoas que têm veneno nas suas palavras, que humilham o seu próximo e nunca estão dispostas a se arrepender ou a ouvir uma outra voz. Se fazem de surdas para não ouvir as advertências, não são dominadas por ninguém, nem por um encantador. Diz então Davi que essas pessoas são como serpentes, e aqui está uma outra característica. A cobra ou a serpente é o símbolo do pecado lá em Gênesis capítulo 3, quando Satanás possuiu a serpente e fez com que Adão e Eva pecassem. Assim são esses homens, os inimigos de Davi. Davi também diz, com essa aplicação, essa ilustração, que a serpente também é um símbolo da traição, que esses homens, seus inimigos, são traiçoeiros. Traiçoeiros como a serpente. Sua língua profere veneno, mentira, praticam a injustiça, promovem a violência, enfim, são verdadeiros homens maus. Na segunda parte do seu Salmo de número 58, Davi agora pede a Deus pela justiça do Senhor. Versículos agora de número 6 a 9. Ele diz: quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Quando Davi os compara a leões, revela o lado agressivo, violento desses seus inimigos. Davi quer que o Senhor os torne indefesos, tire deles aquilo que eles usam como arma, para que sejam fragilizados. Essa primeira oração de Davi, ele reconhece que os seus inimigos são fortes, poderosos e que precisam de uma correção muito forte do Senhor. Que o Senhor castigue, tirando das mãos desses homens, seus inimigos, aquilo que lhes dá força para atacar. Essa é a oração de Davi. Mas ele continua: desapareçam como a água que escorre. Nós percebemos muito bem como é que isso funciona na nossa mente, principalmente quando estamos lavando o quintal e vemos a água escorrendo para o ralo, como ela vai rápido, como ela desaparece rapidamente. Esse era o pedido de Davi: que desapareçam, Senhor.
que eles sejam como a água que escorre, que suma, que o Senhor os torne indefesos e que eles desapareçam. Continua Davi. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Mais um reforço naquela ideia de traição, de cilada, de armadilha, porque você sabe muito bem que em algumas situações, muitas situações, o arqueiro se coloca escondido, esperando o seu alvo passar por um certo lugar. E de lá, da sua posição privilegiada, escondido, ele pode então retesar o seu arco e lançar a flecha contra a sua vítima, sem que a vítima saiba de onde veio o ataque. Então Davi diz, olha, quando eles empunharem o arco, que caiam sem força as suas flechas, que a sua armadilha não dê certo, Senhor. Davi já se assustou com muitas armadilhas que foram montadas contra ele. Ele escapou, mas ele se assustou porque ele viu naquelas armadilhas o tamanho da maldade humana. Você já teve essa experiência? Eu já tive. O Senhor me livrou. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, era uma armadilha. E aí me assustei mais com o tamanho da maldade, porque precisou de inteligência para armar aquilo, e inteligência voltada para o mal. Mas o Senhor é conosco. O Senhor nos livra da armadilha. O Senhor nos livra do passarinheiro, do laço do passarinheiro. Mas voltando aqui, Davi diz, sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Num certo sentido, ele diz, eles não são nada. Mas eu quero, Senhor, que na sua trajetória de vida, a força deles vá se esvaindo, que eles vão se derretendo, sem ter mais aquele vigor que tinham. E isso de forma vagarosa, porque a lesma é conhecida pela sua, vamos assim dizer, sua velocidade na sua locomoção. Então, ele pede que Deus vá pouco a pouco tirando tudo aquilo que dá vigor ao seu inimigo. E depois ele diz, como feto abortado, não vejam eles o sol. Que o Senhor abrevie a história de sua vida. Que o Senhor não faça com que eles concluam o propósito de suas vidas. É o que Davi está pedindo a Deus. E você pode se perguntar, mas puxa vida, que palavras duras. Aí Davi vai dizer, os ímpios, o peso está nessa palavra, todo aquele que despreza Deus, todo aquele que despreza as coisas de Deus, as pessoas de Deus, que despreza mesmo, são pessoas más, de mau caráter, os ímpios serão varridos, antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca, vão ser tirados antes do tempo que eles se determinaram. Tempo deles, eles acham que, os ímpios muitas vezes acham que vão durar para sempre, que vão sempre obter vantagem sobre aqueles que eles pensam dominar, que sempre vão meter medo naqueles que eles perseguem. Davi está pedindo aqui, Senhor, tira-os do seu propósito, antes do prazo ou da imortalidade que pensam que têm. E aí nos versículos de número 10 e 11, Davi coloca a sua certeza, a certeza que todo justo tem, de que o Senhor vai manifestar a sua justiça, vai defender o seu filho ou sua filha e vai livrá-lo do ataque do leão. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Aqui é uma linguagem própria para a época de Davi. Tudo era resolvido na base da espada, você sabe muito bem. Tudo era resolvido na base da guerra, da batalha campal. Então essa era a forma de Davi falar a respeito do
do seu sentimento de vingança, da sua satisfação de ver a justiça de Deus. Nós poderíamos pensar assim, que os justos se alegrarão quando virem que a violência que seus inimigos estavam lançando contra eles, essa mesma violência estava se voltando contra os seus inimigos. E você sabe que muitas vezes é isso que acontece, né? Aquilo que no ditado popular a gente chama de do tiro que sai pela culatra, né? Pois é a mesma coisa, né? Então os justos se alegrarão em ver que tudo aquilo que foi preparado contra eles pelos ímpios, isso se voltará contra aqueles seus inimigos. E o versículo de número 11. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Que interessante aqui, não é? Isso tudo vai servir de testemunho àqueles que estão assistindo à história, assistindo à injustiça, perseguição contra os justos. Os homens vão olhar para o justo, vão olhar para aquela situação onde ele é liberto da perseguição de seus inimigos e vão dizer: puxa, existe um Deus, sim, um Deus que recompensa os seus filhos, um Deus que faz justiça na terra. Então, Davi tinha certeza de que Deus responderia a sua oração, versículos de número 10, e também que o Senhor faria com que a sua história de dor, sofrimento, perseguição serviria de testemunho para a glória do próprio Deus. Esse salmo é aplicado a nós que vivemos hoje no século 21. Sempre existirá gente de mau caráter. Sempre existirá gente que quer nos perseguir de forma inexplicável, às vezes, como nós falamos, de graça, ou porque não houve simpatia, a gente não sabe nem explicar o porquê, ou às vezes há um motivo no trabalho, no emprego, a concorrência, a competição, enfim. De qualquer forma, nós temos um Deus. Eu e você temos um Deus. E nele nós podemos descansar, porque sabemos que ele sempre fará justiça aos seus filhos. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que está sofrendo agora uma injustiça, está sendo perseguido ou perseguida por pessoas que detêm o poder, mas não têm caráter nenhum. Se você quiser experimentar o mesmo sentimento de Davi, que mesmo sendo perseguido confiou no Senhor Deus, entregue o seu coração a Cristo Jesus. Como? Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu me rendo aos seus pés. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. E o Senhor, através do Espírito Santo, entrará na sua vida. E você verá que novas forças surgirão em seu coração. E nova fé e esperança também. E fortalecerão você de modo que você será como Davi, crendo que ao final de toda essa história de dor e sofrimento, o Senhor se manifestará na sua vida e o nome do Senhor será glorificado através da vitória que Ele vai conceder a você. E os outros verão o seu testemunho e dirão: verdadeiramente, só há um Deus, e esse Deus faz justiça na terra. Que Deus abençoe e até o nosso próximo culto, onde estudaremos o Salmo 59. Deus te abençoe e até lá. Vamos adorar o Senhor. Creia que esse Deus de promessas, com tantas promessas que Ele já nos fez, mas uma é de que nós teremos a vitória diante de todas essas circunstâncias adversas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Pois Ele é um Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Diga Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu creio que a palavra do Senhor vai se cumprir em nossas vidas, ainda mais nesses tempos de tantas dificuldades. Creia que o Senhor está na direção de todas